Sejam bem-vindos ao Lebon, a nossa doutrinária. É com muita alegria que estamos reunidos, junto aos irmãos desencarnados, que da mesma forma estão também felizes por estarmos aqui juntos. Informamos que hoje teremos como tema, subtema, é tempo de pensar no tempo que estamos usando, com a nossa palestrante Jaqueline Lima. O tema central desse mês está sendo os seres perfeitos e a perfeição moral. Vamos então à leitura do nosso Evangelho, em seguida a nossa oração de abertura. Capítulo 18. Muito se perderá aquele que muito recebeu. Item 10. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48. Após a leitura do nosso Evangelho, vamos levar os nossos pensamentos, unir nossos corações o mesmo sentimento, que é o da fraternidade, da gratidão ao mundo maior, à equipe espiritual que preparou para cada um de nós esse momento, conectando assim o campo físico e o campo espiritual. Que o Mestre Jesus possa renovar as nossas mentes, nos encorajando, fortalecendo a nossa vontade para prosseguirmos, cada um na sua caminhada. Agradecendo pelo Lebon por ser mais uma ferramenta de estímulo à nossa vida, à nossa caminhada. Que assim seja. Vocês uma palavra para a nossa Jaqueline. Boa tarde a todos, todas. Boa tarde. Seguindo a convenção social, todos. É uma discussão antes de qualquer coisa, né, que a gente tem vivido e que a gente entende o Espiritismo como uma doutrina dos Espíritos. Né? E que horas estamos na performance feminina, horas estamos na performance masculina. Mas, para além disso, né, esse é o nosso conhecimento espiritual, mas a gente vive ainda num mundo materialista, num mundo encarnados aqui, e que tem as regras também do homem, não só as regras do espírito. E aí, seguindo isso, às vezes eu me coloco nessa questão, principalmente porque exerço a profissão de professora, né? Sou professora da educação básica, da rede estadual, do estado da Bahia, e aí a gente tem que lidar com todos, né? E aí essas questões chegam. E talvez seja até mais fácil, eu quis entender assim, porque aí a gente consegue dialogar com mais. Então, hoje a sociedade passa por essa questão das diferenças, das aceitações, das individualidades, dos quereres, das vontades, né? Das orientações. E aí, a cada dia, a gente chega com um novo linguajar, com uma nova forma de entender, de falar, respeitando as questões do feminismo, respeitando as questões da questão racial, as questões étnicas, as questões também de orientação sexual. E aí a gente vai para esses, né, declínios da língua portuguesa que a gente compreende e respeita, né? E que às vezes a gente pode até não compreender, mas a gente precisa respeitar. Então, por isso, né, porque a gente pode atingir vários outros públicos também, e as pessoas precisam se sentir incluídas.
E se essa marca, né, de um pronome me faz incluir, então, se sinta à vontade, a gente inclui também. Mas hoje, né, estou aqui para falar sobre a questão do seja perfeito, capítulo 17, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema de hoje. E eu quero abrir fazendo uma pergunta, né? O que é ser perfeito? Será que a gente consegue mesmo esse peso da palavra ser perfeito? O que é perfeição? Eu digo que eu não consigo atingir isso, porque ser perfeito é uma palavra realmente já diz, né? Perfeição. E perfeito não dá para ser perfeito no mundo de provas e expiações. Não dá para ser perfeito ainda no mundo de transição. Não dá para ser perfeito ainda quando a gente ainda vive determinadas mazelas sociais, determinadas questões que nos afligem a cada dia e que a gente, a cada notícia que a gente vê na televisão, a gente não consegue ser perfeito, porque aquilo nos gera um sentimento de raiva, nos gera um sentimento de ódio, né? Ao mesmo tempo nos gera um sentimento de solidariedade imensa. E quando a gente fica nesse lugar, nesse vai e vem das nossas emoções, e que a gente consegue reconhecer que essas emoções nem sempre elas são as melhores, então a gente ainda percebe que a gente ainda não consegue ser perfeito. E que a gente ainda vai lutar muito para chegar nesse lugar dessa perfeição. Mas o Evangelho nos diz que a gente tem um caminho a seguir. Né? E essa é a nossa procura, essa é a nossa busca. É isso que o Espiritismo faz. Nós não vamos sanar tudo numa única encarnação, até porque a gente já entende e compreende que estamos em um processo de evolução. E evoluir é isso, é cada dia, a cada tempo, a cada hora, dentro daquela condição em que a gente se encontra e que a gente pode avançar. Então, a gente não pode avançar em tudo ao mesmo tempo, a gente não pode avançar em todos os aspectos na mesma hora, no mesmo instante. Nem sempre a vontade, né, é o que nos coloca ali, porque às vezes a gente tem vontade, mas não tem condição. E as coisas terminam sendo agregadas. Às vezes a gente tem condição e não tem vontade. Então, tudo isso vem, né, aos poucos. O que é necessário é ter em mente essa condição mental, né, de entender que a cada passo há necessidade do meu processo de evoluir. Então, o Evangelho nos diz que o que é ser perfeito? Ser perfeito é fazer o bem aos que estão ao nosso redor, mas não é aqueles que nós amamos. É fazer o bem aos que nos odeiam. É fazer o bem àqueles que a gente não consegue ter aquela relação mais afetiva. É fazer o bem por aqueles que estão, né, em situações complicadas de convivência conosco. Porque fazer o bem com quem amamos é muito fácil. Aí fica tudo tranquilo. A gente não sai daquela zona de conforto. Né? Fica ali tudo dentro da conformidade. Porque o outro gosta de mim, eu gosto do outro. E a gente vive bem. Agora, quando a gente precisa buscar dentro de si, né, essas características, essas qualidades, aquela vontade de desganar o outro e a gente não vai poder desganar, aí é que está o ser perfeito começa aí. É quando a gente precisa conviver com quem não amamos, com quem a gente sente as nossas diferenças, com aqueles que nos odeiam e a gente sabe quem são eles, né? E a gente precisa exercer essa caridade. Então é aí que está o ser perfeito. Por quê? Se somente, né, amarmos o que diz assim, que recompensa tereis disso? Está lá no Evangelho essa pergunta. Que recompensa tenho eu se eu não faço meu treino diário? Que é justamente tomar e me educar, me rever o tempo inteiro. Como é que eu vou viver assim, só amando, só sendo perfeita, como está tudo bom? Então, a perfeição tem a ver também com o nosso desenvolvimento moral, com o nosso desenvolvimento dentro da lei de justiça, com aquilo que a gente vai buscar de nos transformar. Então, perfeição é o chegar lá dentro desse nosso educar. Nós vamos nos educando para chegar nessa perfeição. Imagine que perfeito a gente só tem realmente Deus. E chegar nessa condição de Deus fica bastante, né, ainda longe do que eu possa estar almejando. Mas não é impossível, porque esse é o processo de trajetória desde quando somos imagem e semelhança dele.
Então, mas temos um modelo, né, que foi nos deixado por Jesus Cristo, de como a gente vai chegar ali naquele lugar. É outro exemplo também bastante, né, forte, bastante firme, onde até hoje, em toda a história, a gente não consegue encontrar lacunas, ainda que tem muitos tentando buscar lacunas para deturpar a ideia de Cristo, a imagem de Jesus, né, se tem essa procura, justamente porque a gente, em vez de estar preocupado conosco, está preocupado sempre com o outro, né, sempre em fazer esse outro lugar, enquanto que o momento é fazer o nosso processo de transformação. Então, ele nos deixa, né, 3 questões. Uma que é amarmos os nossos inimigos, a gente precisa fazer isso. Jesus fez isso com muita maestria, ele se colocou ali naquele lugar, sabendo quem era o seu, sabendo quem o ia trair, e, no entanto, ele não deixou de amar e de conviver com essas pessoas. Fazermos o bem aos que nos odeiam, ou que nós odiamos, é um exercício também nisso, porque não somos só odiados, nós também odiamos, e também buscar isso dentro de nós, fazer essa transformação, e orarmos pelos que nos perseguem. Então, essas são as questões, porque às vezes as perseguições nascem surgindo do nada, né? E hoje o que a gente mais tem visto, infelizmente, na nossa sociedade, é essa falta de autocontrole. Então, é esse autocontrole que me faz perseguir, que me faz, às vezes, tirar até a vida do meu irmão. E isso tem se tornado corriqueiro, por bobagem, por um celular, por um imóvel, porque o outro não quer ficar comigo, né? Então, veja como a gente decide achar que pode, né, tirar a vida da outra pessoa num ataque de fúria, num ataque de ódio, porque você não foi atendido nas suas necessidades. Então, isso é falta de autocontrole, isso é falta de se conhecer, de se reconhecer. Porque ninguém é obrigado a viver com ninguém. A gente precisa respeitar as outras pessoas. Né? Então, mas aí, essa falta de ser perfeito, essa noção do que é esse nível de perfeição, que é um processo de autoeducação também que a gente precisa fazer, nos leva a esses, né, embates, a essas questões tão complicadas. E não tem como dissociar o espiritismo das questões sociais, porque justamente a gente vive com o outro. Não se faz evolução, não se faz processo sem o outro. Nós não somos seres isolados. Nós fazemos parte de uma grande família, de uma família universal. Então não tem como eu anular o outro. A minha convivência é com o outro, a minha melhora é com o outro. E aí a gente vem vendo quanto isso tem ficado difícil, porque às vezes as relações têm ficado, as pessoas estão transferindo para outro lugar, né? Então, assim, está tendo uma transferência muito grande, eu não tenho nada contra animais, mas eu acho que tem animais aí, gatos e cachorros, mais amados do que o ser humano. Inclusive, as pessoas até relatam isso, né? Prefiro viver com um animal, prefiro amar conviver com um cachorro do que conviver com um outro ser humano igual a mim. Então, essas questões nos deixam muito na dúvida. A gente precisa rever isso, né? Os cachorros estão sendo tratados melhor do que a gente. O cachorro passeia no shopping, o cachorro tem carrinho, o cachorro tem uma madeira, o cachorro tem uma mesinha para ele. Eu fui na Vivo, ali no shopping, tem um pedacinho do cachorro, não tem nem pra gente, a gente nem bebe água, né? Mas o cachorro tem um lugarzinho para ele. Enfim, então, essa dificuldade que a gente vai tendo, vai transferindo para outras coisas, a gente precisa se alertar. Não é para maltratar os animais, não estou falando disso aqui, mas eu estou falando do nível em que a gente está chegando, sem se perceber, né? E às vezes até se percebendo, e trocando relações. Então é difícil eu conviver com o outro, porque ele é difícil, porque ele não obedece, geralmente esse não obedeceu, esse não segue, é justamente porque aquele outro não segue o que eu quero que ele siga, e aí a gente resolve trocar por um bicho, né? Porque o bicho, pelo menos, não vai reclamar, ele não vai falar nada, ele vai seguir aqui as minhas orientações e a gente vai fazendo isso. Então, não se tem como, né, transferir tamanha responsabilidade para isso e a gente ainda acha que está sendo caridoso, mas não é essa a caridade. Né? É a caridade com o outro, com o outro semelhante. É disso que se está falando. E aí a gente vai para a essência da perfeição. Qual é a essência da perfeição? A essência da perfeição está na caridade.
é a caridade. Implica a prática de todas as outras virtudes. E ser caridoso não é aquele lugar exato, né? Não é aquele valor mensal que eu vou colocar, isso tudo faz parte. Mas ser caridoso está para além disso. Ser caridoso está numa frase mínima, que é quando a gente diz assim: fazer pelo outro o que eu quero que faça comigo. Pronto, está tudo certo. Porque todo mundo tem dentro do seu juízo de valor o que é bom. A gente sabe lá dentro do nosso íntimo o que é bom para mim, o que eu quero. Eu quero ser amado, eu quero ser maltratado, eu quero ser atendido nas minhas demandas. Então é isso que todo mundo também quer. Né? Então, essa máxima é o que nos explica tudo. A caridade vem daí. Né? Então, é disso que a gente precisa fazer no nosso exercício. E é difícil, porque às vezes tem horas que a gente nem se suporta. Né? Tem horas que eu falo assim: poxa, eu estou chata hoje. Porque eu vou vendo que a gente vai aprendendo, vai se conhecendo, vai ter na prática do autoconhecimento e a gente se sente, a gente se percebe. E isso é necessário. Então eu me percebo nesse lugar em certas horas. Imagine o outro, né? Ter natural um negócio desse. Mas é dentro desse lugar que os exercícios se fazem. A gente não abandona os outros. Né? Então a gente tem uma ideia de amor maternal, de amor de mãe, né? Que mãe não abandona. É esse amor que todo mundo tem que sentir, independente de ser mãe ou não ser mãe. É esse que eu sinto pelo meu irmão, pelo meu colega, pela minha tia, pelo meu pai, pelo meu irmão, pelo meu colega de trabalho, por aquele que está lá do outro lado. É esse sentimento universal que a gente termina comparando com o amor de mãe, porque para nós aqui encarnados é o que a gente tem de mais sublime. E quando a gente se assusta quando ele não existe, ou quando ele existe de forma diferente. Mas fazendo essa comparação, que não é esse para o mundo dos espíritos evoluídos, né, que já estão em outro lugar e já se reconhecem nessa família universal e que amamos todos sem nenhum tipo de diferença. E quais esses elementos, né, da verdadeira caridade? Nós temos elementos que compõem essa caridade, que fazem com que a gente tenha mais clareza do que é ser caridoso, que é a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então, coisas difíceis hoje, até mesmo pela nossa rotina, pela mudança social, pelas transformações tecnológicas, né? Que a gente termina tendo práticas, a gente avança em algumas coisas e retrocede em outras. Então, a tecnologia é necessária, a informação é necessária, a internet é muito necessária, porque nos conecta com todo mundo. Mas o uso que a gente vai fazendo dessas coisas é que vai nos dificultando e nos trazendo mais problemas e mais transtornos. Né? Então, a internet, essa comunicação rápida, foi feita justamente para a gente se comunicar, estar em contato, ao mesmo tempo que a gente está aqui no Brasil, aqui em Salvador, mas a gente pode pegar esse aparelho, usar esse recurso e falar com quem está lá no Japão, com quem está na China, com quem está em outro local. Mas isso não foi feito para a gente destruir a vida de outras pessoas. Foi feito para conversar, para dialogar, para interagir, para facilitar a comunicação e não para destruir. Quando é que a gente destrói? Quando a gente vai para a rede e fica lá avacalhando as pessoas, dando opiniões de coisas que não nos interessam. Quando as pessoas se expõem na internet demais, né? Quando a gente vive a questão do bullying virtual, a questão da violência sexual virtual, é aí quando o uso não é aquilo. E isso não é caridoso. Isso não faz bem. Então, ao mesmo tempo que a gente avança, que a gente tem os progressos, a gente consegue também, por falta de entender o que é ser perfeito, cair nessas armadilhas e fazer também esse tipo de coisa. E isso faz o outro sofrer, e isso a gente não avança, e isso gera ódio, gera raiva, e isso a gente continua, às vezes, batalhando no mesmo lugar, sem fazer esse processo de transformação social tão necessário que a gente precisa. E aí vem, né, a abnegação. Abnegar é difícil, uma tarefa muito difícil a gente abnegar de alguma coisa. Porque a gente está compreendendo abnegar como abrir direito, né, perder o meu direito de. Porque a gente vive essa questão de eu tenho direito, agora eu quero, eu preciso fazer, né, é minha hora. E abnegar nem sempre está voltado para isso. É porque essas questões dos valores materiais é muito forte. E a gente tem deixado com que isso tome conta da gente.
né? Então, realmente é difícil aquelas horas. Como é que eu vou estar aqui horas e horas cuidando de alguém que está doente, que não dorme a noite toda, ou daquele filho que troca o dia pela noite, se no outro dia eu tenho que trabalhar e vou estar cansada, e vou estar numa rotina estressante. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente vá perdendo, né, esses nossos valores, que a gente vai achando difícil ser abnegado, se dedicar ao outro, ter um devotamento pelo outro, que é você realmente abrir mão de si e valorizar o outro. Então é difícil porque a gente tem que agora arrumar tudo muito direitinho, né? Tem que arrumar os horários para tudo. Até para ser devotado, eu tenho que achar um horário na agenda para eu me devotar. Né? Até para ser abnegado, eu tenho que também achar um horário para fazer aquele processo. E aí a gente começa a entrar nesse processo de não conseguir, de realmente não vai conseguir ser assim, de não conseguir compreender. Por isso que as coisas precisam ser planejadas. O mundo espiritual é muito bem planejado. A gente planeja as nossas reencarnações. A gente planeja encarnar onde, como, quando, com quem. E aqui a gente esquece que esse planejamento foi feito. E que não pode, se a gente tem a ideia da imortalidade da alma, se a gente tem a ideia do processo evolutivo, não preciso correr, não preciso fazer tudo agora. Eu vou aos poucos. Então, se nessa eu só vou conseguir dar conta de um filho, para que eu vou ter 10? Eu dou conta só de um e deixo os outros que a gente vai se vendo no caminho. Se eu só posso dar conta de um trabalho, por que eu vou ter 5? Eu fico só com um, porque aí eu dou conta e a gente vai passando a trajetória. Claro que tudo isso que eu estou dizendo aqui tem as suas devidas proporções, levando em consideração o que cada um escolhe para si. Né? Então, claro que se eu tenho mais de um filho, eu não posso, às vezes, ter um único trabalho, porque aquilo ali não me sustenta. E aí a gente vai buscando outras possibilidades. Mas o importante é que a gente entenda aqui da necessidade de planejar e da necessidade de não frustrar, da não frustração, porque eu não consegui fazer. Porque o devotamento, a abnegação, está no dia a dia. É quando você dá conta daquele outro, é quando você tem o seu familiar, que é a pessoa mais próxima nossa, que a gente, né, tem esse local de cuidado com os pais, cuidado com os filhos, com as filhas, com a mãe. E aí a gente vai ter esse momento de estar ali, de devoção, de trocar uma coisa pela outra. Né? Quando a gente é jovem, a gente não consegue muito bem lidar com essas questões de troca. Eu não quero trocar meu shopping e minha festa para estar pagando conta de ninguém. Mas quando a gente vai atingindo a maturidade, que é justamente esse processo de evoluir, a gente vai entendendo e vai condensando essas coisas. Então a gente precisa ter isso, e esses são os elementos da verdadeira caridade. Aí a gente passa para ser um homem de bem. Um homem de bem, ele está dentro dessas questões, ele vai estar traçando o seu caminho para a perfeição, ele vai estar buscando esse caminho da caridade. E aí a gente vem lá, o que é um homem de bem? E o Evangelho nos define de uma forma muito simples, que foi até o que eu já comentei. É aquele que faz ao outro tudo o que deseja que fizesse a si. Esse é o homem de bem. Porque ele é consciente, ele sabe o que é bom para si. A gente sabe o que a gente quer, o que a gente precisa. E às vezes a gente faz pelo outro e não faz por si, não faz pelo outro. Então eu tenho um exemplo muito tranquilo com relação a essa questão, que é um exemplo de filas. Né? Filas e espera. A gente não quer chegar num lugar e sabe como dói ficar ali numa fila, esperar muito tempo para ser atendido numa consulta médica, que a gente às vezes leva o turno todo, a manhã toda, a tarde toda para ser atendido, porque o médico chega atrasado, alguém chegou atrasado também, e como é ruim ficar ali naquela espera. Mas em compensação, eu não gosto de passar por isso. Mas quando eu estou no meu trabalho, e alguém chega para ser atendido, eu demoro de atender. Às vezes eu estou só conversando, batendo papo com meus colegas e deixo a pessoa lá horas esperando. Essa é a situação. Eu não gosto, mas eu faço com o outro. Às vezes essas nossas práticas elas são imperceptíveis, mas às vezes não são, elas são perversas mesmo. Então esse é um exemplo mais assim, comum que eu posso dar, né? Que a gente, para que a gente consiga entender em que lugar. E aí a gente vai ampliando tudo isso na nossa trajetória. Então, se eu gosto de ser ouvido, eu gosto de falar muito, mas eu não tenho paciência para ouvir ninguém. Eu gosto muito de ter determinados tipos de comportamento, de ter um conforto, mas não quero dar conforto a ninguém. Então, são essas questões que a gente precisa olhar. E aí, o que é que eu gosto? O que é que eu quero? E quando eu me vejo diante de uma situação, diante daquela outra pessoa, do meu irmão,
né, na família do Cristo, eu preciso fazer a mesma coisa. Então, isso é o que o Evangelho nos diz, que é ser um homem de bem. É fazer pelo outro aquilo que a gente quer que faça conosco. Utilizando, né, praticar a lei de justiça, de amor e caridade. Então, só é justo para mim, não é justo para o outro. Só é amoroso para mim, não vai ser amoroso para o outro. Eu só quero encontrar alguém que faça caridade para mim, eu não vou fazer caridade para o outro. E caridade não está só no lugar do dinheiro. A caridade não é só financeira. Isso aí é sustento, é necessário, a gente já compreende. A gente precisa fazer, exercitar outros tipos de caridade. A caridade da escuta, a caridade do bem-querer, a caridade de você se dedicar um pouquinho para aquelas situações que o outro vive. Às vezes tem pessoas que elas só querem que alguém escute, né? Aí a gente vai assim com aquela resposta bem, mas eu não sou psicólogo. Mas eu preciso ser psicólogo para ouvir as pessoas? Então o psicólogo exerce uma outra função dentro desse processo. Às vezes eu não quero que o psicólogo me escute, às vezes eu quero que você me escute. Porque às vezes eu olho para você e sinto uma empatia, sinto uma vontade de estar próximo daquela pessoa. E às vezes a gente afasta e deixa de tratar bem alguém, de ser caridoso com alguém, porque a gente não tem tempo, porque a gente é um tanto quanto egoísta em algumas coisas. A gente vai se afastando, achando formas de se afastar. Porque às vezes o meu contato com o outro, isso me revela. E me revelar não é o bem que eu quero. A gente vive também essa situação de nos escondermos, né? De que não, as coisas não sejam perceptíveis, porque a gente tem problemas em tratar. Mas tratar-se, tratar o outro é uma necessidade. Aí a gente vai. Aquele que interroga a consciência sobre seus próprios atos, que pergunta se violou a lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se deixou de ser útil, e só esse é o homem que quer ser caridoso. Esse é o homem que quer ser do bem, né? Que usa essa perfeição para atingir os seus lugares. Então a gente está o tempo todo nesse exercício de percepção, de autoavaliação, de se entender. Então, o tempo todo a gente se consulta, a gente vai consultar a nossa consciência. O que eu estou fazendo? O que eu quero? Eu estou sendo útil? Como foi o meu dia? Um processo de autoavaliação. E isso é fácil, faz parte do nosso planejamento também. Tudo que a gente vai fazendo com uma certa frequência que torna hábito, fica fácil. Então, a gente tem dificuldade de beber água. Mas a gente já compreende que beber água é saudável, faz parte da rotina do corpo, da manutenção da saúde do corpo. Então, eu vou colocar na minha rotina a água. E aí a gente busca várias formas. Bota o celular para despertar, no momento que para indicar que eu preciso beber água. Leva uma garrafa assim logo de 1,5 litro, aí eu tenho como meta beber aquela água toda. Deixa aquilo ali próximo de onde você vai estar fazendo alguma coisa. E daí em diante, aqui, de tanto você fazer aquilo, a gente cria o quê? Um hábito. Pronto. É a mesma coisa, cá. Então, eu tenho que criar o hábito de me sentir, eu tenho que criar o hábito de me observar, de entender hoje, no meu dia, no meu fim do dia, seja em que momento, no meu amanhecer, eu vou me testar. Né? Eu fui útil, eu fiz alguma coisa que foi necessária, né? Eu violei algum tipo de lei. Então, a gente precisa fazer esse trabalho conosco. Porque aí a gente vai também fazendo essas percepções e entendendo o que é ser esse perfeito. Né? Se fez ao outro tudo aquilo que queria que fizesse com ele, que você também quisesse que fosse feito com você, então é o tempo todo esse exercício. Né? É um exercício bom, é um exercício tranquilo, que quando a gente torna ele um hábito, a gente percebe que as coisas caminham muito bem. Quer fazer o homem de bem. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente, sim, agora eu faço isso tudo, eu estou nesse lugar e eu faço o quê? Mas eu me sinto ainda nesse vazio. Mas por que o vazio? Porque a gente precisa depositar a fé em Deus. A gente precisa acreditar nesse maior, nesse Pai maior, que nos conduz o tempo todo, que nos orienta, que nos inclui, né? Que coloca outras pessoas nas nossas vidas para que a gente tenha essa percepção. O exercício diário, todos os dias, de estar ali. Então eu preciso ter fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Saber que nada nos acontece sem a permissão de Cristo. Né? Tudo que vai nos acontecer, se a gente consegue fazer esses exercícios de se sentir, de ser caridoso,
de tentar essa perfeição, a gente consegue saber que Ele está ali, tudo é permitido por Ele. Agora, claro, a gente não pode esquecer do livre-arbítrio, porque Deus é justo e misericordioso. E assim, dentro da sua justiça e misericórdia, Ele também nos colocou o livre-arbítrio. Ele não insiste, Ele não obriga, Ele ensina, esclarece, mas Ele deixa que você ache. E aí, às vezes, a gente burla a lei, né? A gente sai da linha, né? E acaba escapando de uma dificuldade maior, uma situação complicada, e a gente quer questionar Deus, porque está passando por aqui. Então, cada caso é um caso, cada prática é uma prática, e a gente precisa se sentir nisso também, e responsável por isso. Né? Então, tem fé no futuro, razão para que coloque os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, isso é também dentro desse processo de ser perfeito. Essa paciência que a gente vai ter. É não colocar os bens, né, materiais, a gente tem uma urgência de crescer, a gente tem uma urgência de trabalhar, de ganhar um salário, de ter a casa, de comprar o móvel, de comprar o carro. Aí depois que fez isso tudo, aí agora eu estou na urgência de uma casa maior, eu já tenho que trocar o carro de novo, mas o carro ainda está andando, não, mas eu preciso trocar por um outro, eu preciso trocar o celular, porque esse celular não está mais servindo. E aí a gente vai criando essas necessidades, e aí a gente perde tempo com isso, que são as questões materiais, e a gente se coloca isso tudo acima dos bens temporais, né? Então, do tempo, do temporal aqui no sentido da minha evolução, do meu processo, realmente, né? Então, o que é que eu preciso dar valor? Então, se somos espíritas, qual é o valor dentro do processo que o espiritismo nos traz? É o valor da matéria ou é o valor do espírito, do processo de evolução? Cuidar da matéria, porque é o nosso dever, e também está nesse capítulo, né, do cuidado com o corpo, não quer dizer que você precisa fazer deste corpo a sua meta para além de tudo. Cuidar do corpo é estar saudável, é ter a sua boa alimentação, é fazer atividade física, é ter a mente tranquila, saudável também. É o cuidado dentro do que se estabelece. Mas esse cuidado que a gente às vezes aí tem em processos que estão a mesma relação, né, que eu citei antes do exemplo, que a gente está tirando do mundo, colocando nos animais, essa exacerbação por um cuidado estético do corpo. Aí é uma outra coisa, né? Então não foi disso, não é disso que se deve desse cuidado. Eu preciso fazer 10 cirurgias plásticas por ano, eu preciso botar o nariz batendo lá no céu, eu preciso ter isso aqui, eu não posso ter uma pelezinha assim, uma ruga, eu não posso ter mais nada. Não é isso, até porque o corpo, ele acompanha as fases evolutivas da vida. Um corpo de criança, um corpo de adolescente, um corpo da maturidade e o corpo da idade do idoso. Então, essas são as nossas marcas. Isso é importante. Isso sinaliza o quanto de maturidade, o quanto de aprendizagem a gente vai tendo. E aí a gente hoje escolhe, todo mundo tem os mesmos dentes, porque todo mundo faz o mesmo trabalho dentário, todo mundo tem a mesma expressão, porque todo mundo botou o botox aqui. Enfim, não é esse cuidado, onde você tira até as suas linhas de expressão, as suas linhas de vida, o seu processo. Então, esse cuidado é um cuidado que está em outro lugar, não é desse cuidado. É o cuidado da saúde, é o cuidado da prevenção, é o cuidado que a gente faz com que a gente se sinta bem todos os dias, para levantar, para continuar a nossa rotina e para fazer o nosso autoconhecimento. Né? Então, aqui a gente vai e a gente tem aquela situação, e não estou julgando também, porque aí a gente está em outro lugar, que é aquela, tira a primeira pedra quem não tem, né, nenhum pecado, e isso também está lá, dentro dos ensinamentos do Cristo. Não é nesse lugar, mas é num lugar de a gente ponderar, né? Ponderar o que é melhor, o que realmente é válido nessa trajetória de encontro com o divino, nessa trajetória que o capítulo nos traz do perfeito. A perfeição está em quê? Está no que eu demonstro ou está nas minhas ações diárias, do que eu faço no outro? Às vezes eu estou tão perfeita fisicamente e destruo o outro na maior facilidade. Então, o que é mesmo que a gente precisa? Esse é o processo. Mas faz quem quer, quem pode,
quem acha que deve, até porque a gente precisa respeitar o nível evolutivo das pessoas. Mas não podemos deixar de sinalizar aquelas dificuldades. É como criar os filhos e as filhas, né? A gente não deixa, a gente aponta as dificuldades, a gente ensina, a gente, às vezes, né, mostra o que é menos doloroso, mas a eles cabe a escolha, né, do que vai fazer. E eu não posso me realizar a partir do outro, porque cada um tem a sua trajetória, cada um planejou a sua reencarnação, e cada um tem que caminhar também, seguindo o seu passado, né, ou as suas construções de outras vidas também. E aí a gente tem, né, que 4 caminhos, né, 4 coisinhas básicas que a gente pode fazer também, como exercícios diários, que a gente vai constituindo para chegar nesse processo de perfeição. Estudar suas próprias imperfeições. Então a gente busca, né, que a gente sabe, a gente pode até não querer assumir, mas a gente sabe onde estão as nossas imperfeições, né? A gente sabe aonde o calo dói, e aí a gente passa a estudar, a rever isso aí. Né? Então, assim, eu sei que eu gosto muito de falar da vida dos outros. Então, isso é interessante, então o tempo que eu estou ali gastando para estar falando da vida dos outros, por que eu não estou revendo a minha? Então é isso, né? Eu gasto muito tempo no celular, eu gasto muito tempo no Instagram, eu gasto a tarde toda assistindo programa de fofoca, fofocalizando no SBT, mas não precisa assistirem não, viu? Só estou dizendo que está lá. E aí eu gasto aquele tempo naquilo ali, aquilo me incomoda, eu começo a decidir pela vida dos outros, eu acho que o artista está errado, eu acho que o artista tem que voltar para o marido. Ontem mesmo eu estava ouvindo que pegaram o Grazi Massafera com o Cauã e juntos, e querem saber se eles voltaram ou não. Se muda a minha vida, eles. Se Grazi Massafera vai voltar para Cauã mesmo, ele vai mudar em que minha orientação? Então, assim, e aí a gente perde tempo naquilo ali. Né? E eu estava ouvindo, sim, eu ouvi, tanto ouvi que eu estou aqui contando que eu ouvi. Né? Mas eu ouvi porque minha tia me mandou, e bote aí que vai passar. Ela ia passar uma questão de uma casa, que também nesse programa passa, uma sensitiva, que vai para as casas das pessoas e ela vai obsessores. Né? Então ela vai indicando que lugar da casa precisa limpar. Olha, esse quarto aqui eu estou vendo tem um espírito. Aqui tem um obsessor. E tudo é obsessor. Tem umzinho para fazer o bem. Aí, olha, aqui tem um obsessor. Tem que limpar. Não abra isso, não sei o quê. Então ela vai fazendo esse movimento. E minha tia agora invocou que eu estou com um problema na minha casa. A minha tia agora disse que minha casa está tumultuada. E aí, o que eu posso fazer? Né? Respeito a opinião dela. E ela fica me mandando assistir essas coisas para ver. Ó, você está vendo que você... E aí aquela ideia de que a casa da gente é o reflexo da nossa mente. Então, se realmente o que ela está vendo na minha casa é o reflexo da minha mente, eu estou muito louca. Vi essa palestra aqui hoje. Não podia nem estar acontecendo essa conversa. Mas são os, né? Isso é devotamento, isso é abnegação, isso é o cuidado com o outro. Né? E eu também respeito e entendo aquilo. Porque ela tem uma idealização do que ela achava que deve ser interessante para mim. O problema é quando isso entra em choque, né? E é a falta de respeito que nos leva a outro processo. Mas ela é muito cautelosa, ela vai usando dessas estratégias assim. Assista aí, veja aí para poder. Né? E eu também entendo que a gente precisa fazer esse exercício. E entendo que aquilo ali não é uma chatice, aquilo ali é um exercício de cuidado que a gente tem que ter com o outro. Né? Então, é válida a preocupação dela. Então, é nesse lugar que a gente precisa entender o outro e se entender. Porque, senão, se a gente não conseguir fazer isso, eu já tinha brigado. Eu não posso assistir nada, me deixe, o que você quer se meter na minha vida? Deixa minha cabeça ser muito doida mesmo. Eu quero é assim. Enfim, né? A gente vai para lugares que não são necessários. E se a gente tem esse compromisso, se a gente escolheu avançar, estudar, ser espírita, ter o espiritismo como a base do nosso processo, como é que a gente, nessas horas, vai fazer com o outro justamente tudo que o espiritismo nos nega? Né? Então a gente percebe que não dá para ser assim. Então aí a gente vai ver nessas horas, esses tempos que a gente vai perdendo e que a gente deixa de se autoavaliar. Então eu vou fazer esse exercício, tudo é um exercício. Hoje eu estava, antes de vir para aqui, eu resolvi arrumar a casa, para tirar ela dessa labuta, né? Eu também estou sentindo que ela está muito preocupada, eu estou ficando preocupada com ela.
porque ela está sofrendo muito, porque ela acha que aquilo está tudo desorganizado. Tudo isso em função porque eu não tenho guarda-roupa, porque eu não tenho um sofá. Porque eu optei por não ter um guarda-roupa e guardar minhas coisas em caixas organizadoras. Porque para mim é mais fácil. Mas ela acha que não ter um guarda-roupa é uma loucura, né? Então, olhar para minhas caixas e não ver tudo guardado no guarda-roupa, eu estou com a cabeça em ebulição. Eu estou maluca, né? Na regra dela. Então, eu resolvi organizar as coisas mais assim. E ali percebi um exercício. Enquanto eu arrumava, enquanto eu colocava as coisas no lugar, ia pensando todas as coisas, ia me revendo, né? Consegui rever algumas coisas, consegui pensar em certas atitudes, em certos encaminhamentos que eu tenho que dar ao meu filho, né? Que Deus me concedeu um espírito bastante interessante para ter esse exercício da maternidade. E naquele processo, então é isso que eu digo, como é fácil, às vezes, e a gente pensa que é tão difícil, numa simples arrumação de casa, porque eu estou querendo aliviar o coração de alguém, como Deus é misericordioso conosco, né? E ali naquele processo, Ele me deu as instruções, né? Ele, ó, a gente conversa com os espíritos, com os nossos benfeitores, né? Com os nossos mentores, e as coisas vão clareando assim na mente, porque eu me coloquei à disposição de tirá-la dessa condição, porque eu estou fazendo um ato de caridade com ela, né? Porque eu vejo que ela tem uma preocupação excessiva, e aí a benéfica vem para mim, porque é sempre esse processo, é sempre para a gente que o retorno do bem vem. E aí eu fui tendo clarezas, ó, vai como se a gente fosse ali, eu fazendo aquilo por ela e Deus fazendo por mim. Né? Então eu fui tendo clarezas, fui tendo respostas, fui sentindo sensações de como tratar um outro assunto que eu me sinto em dificuldade, porque a tarefa difícil é essa da maternidade, da paternidade, né? Tarefa difícil que nos é dada justamente porque a gente tem que estar ali lidando com aquele outro o tempo todo. Não tem como botar de volta. Se eu pudesse ter horas, eu botaria de volta na barriga. Minha caminha, e daí, né? Mas não tem mais como. Depois que saiu, não tem mais como voltar. Então, isso é que a gente vai fazendo. Então, torna-se um hábito quando a gente faz pelo outro, inevitavelmente, o universo, Deus, Jesus, os espíritos amigos fazem por nós. Então, é um exemplo da minha rotina, né, que a gente vai também, porque é bom que às vezes a gente fala, mas a gente não consegue ter a dimensão de como fazer aquilo. Né? Então, a gente vê como é. Então, estou aqui trazendo um relato pessoal de como eu consegui isso a partir de um momento, né, de suavizar o coração de alguém. Eu consegui também ter respostas para as outras coisas. Num ato simples de arrumar uma casa. Porque está na simplicidade também. Não precisa de coisas elevadas, de coisas muito, né? Que eu preciso, né? Ter aquele momento, aquela. Não, está na simplicidade das coisas. Jesus foi simples. Jesus ensinou na simplicidade do dia a dia dele, na simplicidade do processo que ele veio nos ensinar. Então é muito simples, são dessas coisas assim que a gente vai conseguir elogiar. Então, uma questão é essa, estudar as nossas próprias imperfeições. A segunda é não se sentir vaidoso dos seus talentos. Né? Às vezes a gente tem essa questão, essa necessidade dessa vaidade de dizer, de falar e tal. Então, eu coloquei, uma amiga me disse assim, agora eu estava vindo para cá, ela mandou uma mensagem, eu estou no shopping. Aí eu não podia dizer assim, ai, que inveja, fica difícil, né? Dizer, ó, que inveja, quero estar no shopping, não vou estar no Nepom. Aí eu botei lá, eu estou indo para uma conversa no Nepom. Aí ela botou conversa, disse, uma conversa, uma palestra e tal. Então, assim, porque a gente precisa ter esse cuidado. Né? Eu não sou palestrante, eu faço conversas, né? E aí não é que é falsa modéstia, não é falsa modéstia, é você reconhecer o seu lugar, né? E a gente não ter isso aqui, ó, não ter a vaidade, não enaltecer os seus talentos. Aí eu sou palestrante, todo dia eu palestro, e a gente não é assim. A gente está num processo de aprendizagem, eu vim aqui fazer uma conversa com vocês, né? A gente tem um formato diferenciado. Milhares de vocês aqui podem ter conhecimento muito mais do que eu. Então, por que eu vou me envaidecer, ficar neste lugar, né? Da gente estar ali, de querer ter a soberba, de colocar o outro. Então, a gente não precisa ter, né, essa vaidade dos nossos talentos, porque todo mundo percebe o talento de todo mundo sabe a bondade de todo mundo. A gente consegue perceber do outro aonde é que ele é legal, interessante, até porque são essas coisas que nos cativam, né? Quem fala bem, quem não fala, quem fala melhor, quem
falar pior. Para que isso todo mundo fala? Né? Todo mundo dentro da sua necessidade vai falar bem, todo mundo dentro do que lhe é conveniente vai falar bem. Né? Por isso a gente tem vários aspectos, vários artistas, várias áreas de desenvolvimento, vários estudos, porque todo mundo tem uma habilidade em alguma coisa. E basta a gente conhecer e saber onde é que está o meu talento sem precisar dessa vaidade. Então não se sinta vaidoso dos seus talentos e nem ache que você não os tem. Uma outra questão é usar e não abusar dos bens que lhes são concedidos. Então, a gente vai ter que ter esse cuidado aí. Bom, eu tenho bens materiais, aqui a gente está falando dessa estrutura, eu posso usar, mas eu não preciso abusar disso. A gente tem que ter sempre o olhar para o outro, porque tem quem não precisa, se eu posso doar, então eu vou doar aqui. Né? Se eu só tenho 2 pés, para que eu quero ter 10 sapatos? Isso eu estou dizendo hoje, viu? Mas eu tinha uma opção. Até antes lá de pensar dessa forma. Então, é o meu processo evolutivo, que a gente vai mudando, né? A gente vem encarnado nesse corpo feminino, essa sociedade é cruel com a gente, né? Nos coloca nesses lugares que a moda pede, que a gente tem que ter milhares de sapatos. E assim, eu tinha realmente. Tinha quando, o que foi que me fez parar de ter, de pensar disso aqui, né? É com as leituras, é com esse exercício diário. E quando eu comecei a pegar o sapato destruía, porque eu usava, aí eu lascava todo, meu Deus, ainda era ruim, ainda comprava achando que estava comprando couro, e não era, né? Ele acabava tudo, ou ressecava, enfim, todas essas questões. Então isso vai refletir realmente qual é a necessidade. Todo dia a gente já chega ali, já tem uma rotina estressante, não tem nem tempo às vezes de estar trocando sapato, não tem nem tempo de estar trocando tanta bolsa, né? A mesma bolsa que foi hoje vai amanhã, porque não tem aquele tempo de estar botando tudo de novo na outra. Às vezes, quando troca, sempre esquece alguma coisa que ficou na outra bolsa que você precisa e não vai. Então, olha que danação. Outro, cheguei no trabalho, não tinha óculos, ficou na outra bolsa, não enxergo nada sem óculos. Aí, ou eu volto, eu fico o dia todo sem enxergar. Esqueci a chave da gaveta. Então, ou eu voltava, eu ficava o dia todo sem abrir a gaveta, com os documentos dentro da gaveta para trabalhar. Então, a gente vai vendo coisas assim, só para dizer que eu tinha, né, 50 bolsas lá no guarda-roupa. Aí a gente vai tomando aquelas questões, né? Tem duas, a de sair, a de ir para o trabalho, a de vir para o Nepom, a gente pode ter também, mas para que 50? Né? Se vai ficar lá no mundo. Às vezes aquele dinheiro que está ali, ó, você já podia ter feito outra coisa por alguém. Né? A caridade bate aí. Então, não precisa fazer desse bem que a gente tem a mais, a gente precisa saber o que vai fazer com ele, porque a gente vai prestar conta dele mais cedo. Se alguém depende de você, não o humilhe com seu orgulho e evite a sua posição subalterna, elevando o seu moral. Né? Então, se a gente tem alguém que depende da gente, né, se ele depende, seja o nosso filho, e o filho a gente geralmente não faz isso, não é só quando ele nos leva mesmo à exaustão que a gente diz a ele, essa casa é minha, quem manda aqui sou eu. Mas geralmente não é o tempo todo que a gente vai dizendo isso. Isso é mais para aquele parente que às vezes precisa, para aquele amigo que dá dificuldade, que a gente passa a ajudar e a gente acha que já pode humilhar, ó, quem está dando sua comida sou eu. Então isso também não é um ato de caridade, isso não nos faz ser perfeito. E aí a gente chega nos bons espíritos. Então, o que é ser, o que é os bons espíritos? São os que compreendem sempre o espiritismo, compreender e entender a prática da moral do Cristo. Então, é fazer com o outro aquilo que eu quero que faça comigo, né? É entender todo esse movimento das leis, da lei divina. É tudo muito simples, é tudo muito tranquilo. É somente o exercício que a gente precisa ter. O que é preciso para eu compreender? É ter o senso de moral, né? A maturidade do senso moral. É a maturidade desses processos todos. De entender e não se arrepender. Eu não tenho culpa, eu não sinto culpa porque eu tive 50 bolsas. Era aquele momento ali. Eu só não posso continuar aprendendo isso aqui, lendo e continuar no mesmo lugar. Eu preciso avançar. Então, hoje eu não tenho mais 50, eu tenho 49. Brincadeira, né? Então, é esse processo que a gente precisa ver, que a gente não pode ficar naquele lugar. Não tem culpa, não tem, não se penalize, não precisa dessas coisas. Basta você entender que agora você avançou, que você passou. Isso é evoluir. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer que ninguém durma a ponto perfeito no máximo, não. Ele quer que a gente sinta, que a gente faça a transformação aos poucos, que a gente reconheça no outro o nosso igual. Então não tem culpa
culpa daquilo, aquilo ali foi um momento, era aquilo mesmo, foi para ser assim, vivi assim, mas avancei, passei, virei a página, agora estou em outro lugar, em outro movimento. Então é isso que é necessário que a gente faça. E isso tudo é por quê? Porque a gente tem que desenvolver a maturidade do senso moral. É aí que está a questão, né? E isso a gente vai ter no contexto com a sensibilidade, a disposição de fazer, é tornar aquilo um hábito, é nos questionar, é nos avaliar, é interrogar minha consciência todos os dias, os meus pensamentos, é ter esse movimento todo dia de cuidado consigo e com o outro. Aí tem lá a questãozinha muito interessante, que é o verdadeiro espírita. Então, e aí a gente vai de novo, fica naquele dilema. É possível? Será que eu sou um bom espírita? Será que eu sou um caminho certo do espiritismo? E aí vem lá, os espíritos nos respondem com a mesma tranquilidade, a mesma simplicidade de sempre. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Tudo a gente está resolvendo, foi tudo que eu acabei de dizer. É quando eu me interrogo, é quando eu tenho que tirar de mim, é quando eu me conheço, é nesse exercício diário, é quando eu torno aquilo um hábito, é quando eu persisto, é quando eu continuo ali, é quando às vezes eu não quero, mas eu vou fazer, é quando a gente sente esse movimento em si. É isso aí. E isso tudo, né, dispõe de quê? De vontade firme. Vontade firme. Não é só vontade. Às vezes eu tenho vontade, como eu já disse, mas eu não tenho condição. Olha, eu tenho vontade, mas ela ainda está pequena. A palavra firme define tudo. A vontade precisa ser firme. É aquela de todo dia, é aquela diária, é aquela que não cessa. É aquela que agora eu entendo que eu não tenho condição, mas ela não aferrece, ela continua ali, ela volta mais à frente quando a condição chega. Então, esse é o processo. Então, o bom espírito é esse. É aquele que não desiste de si, que todo dia está ali, que busca, que quer melhorar, que se sente, que se percebe, que percebeu, hoje eu não fui muito bem, mas eu vou rever isso, né? Sem drama, sem se culpabilizar, sem nada dessas coisas. Mas é no exercício ali, é no processo do exercício. E aí a gente tem nesse capítulo a parte das instruções dos espíritos, e ele traz duas questões que eu achei fundamental, que é o dever e a virtude. Então, quando ele traz dever, né, a obrigação moral, primeiro para consigo, depois para com o outro, né? Então, o dever é a lei da vida, não é aquele dever que a gente vai na escola, não, o dever é do processo, é o dever de todo dia. E a gente encontra ele tanto nas coisas mínimas, né, no mínimo, nos detalhes, quanto nos atos mais elevados. Então, hoje eu achei o meu dever, eu achei toda uma resposta, todo esse processo, num simples exercício de arrumar a casa. Pronto, então estava ali, um ato simples. E eu posso também encontrar em outro lugar, uma outra situação, basta que a gente esteja sempre atento para se perceber e perceber o outro. Né? O dever está ligado à questão moral, o dever moral, né? E também ele entrega o livre-arbítrio, porque às vezes a gente quer, a gente entende, a gente compreende isso tudo, mas a gente não faz. É o livre-arbítrio. Aí depois também não pode, né, se negar às consequências, porque tudo tem causa e consequência, tudo tem um sim e um não, um porquê, um aqui e um acolá. Né? Então, assim, onde começa o dever? Eu achei muito importante isso, que está lá nesse capítulo, depois vocês podem ler, e acho que é um exercício. Onde começa o dever? E ele diz, precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então, olha só, né? Onde a gente começa a incomodar, é aí que começa, né? O dever. O dever de quê? De vigiar. O dever de, olha, não posso avançar, de conhecer os limites. E onde termina o dever? No limite que não desejareis ver ultrapassado em relação a você. Pronto. Ele termina aí. Aonde eu não quero que você faça comigo, onde você ultrapasse comigo. Então, eu também não posso ultrapassar com você. Então, é muito bem clara essa questão. E isso aqui a gente pode aplicar para os relacionamentos amorosos, né? Porque essa é a ideia. Não quer ficar comigo, não, eu lhe mato. Mas como é isso? Você quer que me mate? Se quando você não quiser mais ficar com a outra pessoa? Então, a gente precisa entender e ver esse movimento desse limite, desse autoconhecer-se. Né? Às vezes o outro não quer, não é porque não quer, porque é um outro movimento. A gente precisa estar com outro movimento. Vai ter outra pessoa que vai querer. Vai ter outra pessoa que vai estar ao seu lado.
não necessariamente precisa ser aquela que você quer. A gente precisa sair desse lugar, desse querer, né, de violar o direito do outro, de fazer com o outro aquilo que eu não queria que fizesse comigo. Então, né, e aí a gente tem visto essa violação aqui o tempo inteiro. Né? Então, nós temos um conjunto dessas qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Então, quais são essas qualidades? A caridade, ser caridoso, ser bondoso, ser modesto, ser sóbrio, ser trabalhador. Né? Então, a gente está dentro dessas questões todas. A modéstia, né, segundo os espíritos, é a qualidade principal dentro desse processo de ser virtuoso. Né? E o contraponto da modéstia é justamente o orgulho. Né? Quando eu me envaideço daquilo. Então, a gente precisa ter a atenção para esses movimentos nossos. Né? Então, quando eu me percebo assim, muito vaidosa, quando eu me percebo em um lugar muito, geralmente peraí, que aqui o negócio tá bom. E aí vamos reavaliar por que isso, por que esse sentimento, por que me sentir assim, por que achar que estou melhor do que o outro, por que achar que o outro está inferior. É aí que a gente precisa fazer esses exercícios e chegar no lugar que é melhor. Mas vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Então, não adianta eu ter tanta virtude, ser orgulhosa. É melhor ter uma só, ser modéstia, que está dentro do meu processo de evolução mais positivo. Então, assim, né, eu quero trazer para vocês aqui uma leitura desse capítulo, que eu achei bastante significativa. E eu coloquei aqui, eu tirei uma foto, para acompanhar a modernidade tecnológica. Eu me senti assim, então, e aí eu botei aqui no celular para facilitar também. E a gente vê o uso, né? O uso positivo da tecnologia, porque a gente precisa entender disso. Né? A gente precisa ver que esse é o benefício da tecnologia. É nos facilitar, é nos trazer coisas mais rápidas. Então ele diz assim: se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade em seu redor, também perguntará ao que possui alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionantes? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. Então, o dinheiro e o poder, que a gente confunde tanto, não foi nos dado por Deus para alimentar a nossa ganância e nem a nossa vontade de ter escravos. Foi justamente para a gente imprimir tudo isso ao outro, né? Depositar no outro, fazer o crescimento do outro. Então, quando ele diz poder, é o poder que um pai e uma mãe têm diante dos seus filhos, é o poder que as autoridades têm diante, né, no processo da sociedade, mas não é para fazer disso um abuso, né? Não é para fazer disso eu só jogando dinheiro para cima e o outro passando fome. Então, está aqui. E isso vai nos ser cobrado, né? Todas as benéficas que Deus nos deu, para que a gente exercesse a nossa caridade. Ah, por que não é todo mundo rico? Ah, porque se fosse todo mundo rico, eu não ia poder exercer isso aqui. Então não pode ser todo mundo rico, tem que ter um rico para o rico fazer por quem não tem. Aí por que não pode ser todo mundo pobre? Porque também não pode, porque todo mundo pobre não vai também nesse mesmo processo. Né? Então a gente tem que entender você, valer você agora. Eu quero ver você fazer isso. E a gente precisa provar como é feito. Então, ter autoridade de pai, ter autoridade de mãe, não é subjugar o outro, né? É ensinar, é ter a maturidade, é passar o que você já sabe para ele, dentro de uma conformação. Não é violência, não é abuso que se está se falando. E aí a gente termina usando o dinheiro e do poder com abuso de forma negativa e vamos prestar contas. Essa conta a gente precisa fechar. Então, né, vamos viver, né, e nos educar cada dia. Muito obrigada. Queremos agradecer a nossa irmã Jaqueline pela didática que ela usou para alcançar cada um de nós.
vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar.
Toda vez que eu penso em Jesus,